Olá a todos, em nome de nosso Pai Olorum, dos sagrados orixás, das palavras de Olorum que saem da boca dos médiuns incorporados em suas entidades da esquerda e as palavras de Olorum que saem da boca de seus médiuns incorporados em suas entidades da direita. Em nosso próprio ser, que assim, através do intelecto, evoluímos dentro da Umbanda. Que assim seja e assim será. Axé. Bom dia a todos. Nós estamos na Semana Cigana, nós estamos no trabalho de compreensão dos ciganos, evoluindo nosso espírito através do intelecto. Todos os dias aqui, na parte da manhã, eu vou voltar às 9h03. Eu tive alguns probleminhas que me impediram, mas eu consigo cumprir na parte da manhã essa live. Fizeram muito bem essa live para muitas pessoas na Jornada dos Pretos Velhos e eu vou manter. Para quem não consegue chegar no começo, elas ficarão ali no nosso IGTV. E por isso eu preciso colocar 45 minutos de live para que eu possa terminar antes de 1h e lá ficar no IGTV, que só aguenta vídeos de até 1h. Muito axé a todos, muito obrigado, Jack, muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo enxergar de óculos ou sem óculos, porque agora está um pouco longe. Nenhum dos dois. Ok. Roupa branca com comentários brancos, né? Vocês estão me ouvindo corretamente com esse microfone que eu tô? Diga sim aí embaixo para que eu saiba que vocês estão realmente. Raul Galhardo, tudo bem, Márcia? Espaço do Bem está com você e outras duas pessoas entraram agora. Bom dia, bom dia, bom dia, Aline, bom dia. Estão me ouvindo bem? Coloquem sim nos comentários. Ok, não está rachando, né? Perfeito. Então vamos lá. Santa Sara. Santa Sara de Cali ou Santa Sara Cali. Ontem nós falamos um pouquinho sobre os ciganos, sobre a nossa jornada, que está lá no IGTV, que também eu coloquei em outras redes sociais. Em todas as minhas redes sociais a jornada cigana está acontecendo. Então basta você entrar no TikTok, no Instagram no IGTV, no post, nos Reels, no Stories, no YouTube e também na minha plataforma com um curso gratuito Ciganos da Umbanda, que você vai encontrar material. Eu gravei já 4 aulas ontem e só faltam 2 para o curso gratuito. Já 400 pessoas entraram, faça parte, entra na arderdsimões.com.br, cursos gratuitos e matricule-se lá. Por que eu falo de cursos gratuitos e algumas pessoas estão ficando bravas com isso, de que eu estou mudando o meu discurso e só vendendo curso? O curso é gratuito, não há nada a se vender. Acontece que você, quando quer desenvolver e estudar Umbanda, você encontra muitas coisas, mas não consegue se desenvolver e entender nada. A minha vontade é em desenvolver através do intelecto, porque obrigações todo mundo faz, e obrigações são apenas rituais se não existe o emprego da inteligência, do intelecto, da razão. Animais ritualizam, seres humanos ritualizam, compreendem e se iniciam. Iniciações sem a compreensão são apenas atos, são apenas coisinhas que fazemos sem um resultado final. Talvez falte isso aí na tua vida. E através de um tipo de ensinamento que veio através de monges, chamado escola, universidade, faculdade, um método de ensino proveniente também dos gregos, ou seja, da nossa civilização, que encadeia as ideias e proporciona para as pessoas uma direção com começo, meio e fim para compreender as coisas. Se você cansa de ver vídeos no YouTube sobre Umbanda, ver stories, as minhas perguntas respondidas e mesmo assim não consegue entender nada, é por esse motivo. E é por isso que eu insisto em conteúdos didáticos encadeados chamados de curso. É gratuito. Ciganos da Umbanda, arderdsimões.com.br. E hoje, por meio de uma aula, dentro dessa jornada, um caminho que te leva a algo, vamos falar de Santa Sara. Cali ou de Cali. Vamos começar
pelo seu prefixo. Prefixo é antes, né? Vamos começar por sua atribuição, por sua qualidade, pelo Kali. Existem algumas variantes de pesquisa do que significa ou de onde provém Kali. Alguns colocam do sânscrito, que é onde eu busco mais a informação nesse sentido, que me acomodou melhor porque Kali é negra ou preta ou serpente negra, alguma coisa nesse sentido. Não sou especialista em sânscrito, mas existe uma deusa hindu chamada Kali. As suas manifestações eu acabei não estudando porque a Umbanda é um saco sem fundo de conhecimento. Quanto mais você estuda Umbanda, menos tempo você tem de olhar para qualquer outra manifestação. Portanto, Kali vem ali no que encaixa com os ciganos. A vinda da Índia, suas passagens pelo Egito e também as suas características, suas cores, sua fala e também as suas crenças. Kali, portanto, foi colocado em Sara, não é o seu sobrenome, colocado a Sara como uma qualidade. Qualidade de ser negra, ter a pele escura. Não necessariamente de ser africana, pois nós temos claramente ali na pele dos indianos uma cor mais escura do que a dos europeus. Logo, se você tiver alguma coisa relacionada com a pele mais escura, nós também estaremos falando do Oriente Médio. Também nós estaremos, óbvio, surgimento na África, mas ali na Índia, a África em toda a humanidade, né? A Índia, o Oriente Médio, todos têm a pele mais escura. Tanto que as representações de Jesus Cristo sendo ruivo, de olho azul ou lourão, não são verdadeiras, a gente sabe, e esse motivo é bem simples. Kali, portanto, poderia estar relacionado com o hebraico. Algumas pessoas colocam assim, mas está muito mais ligado, e eu creio, e isso é realmente uma crença, não é uma convicção histórica estudada. Eu creio em Kali como preta, negra, de pele escura. Sara, do hebraico, princesa, senhora. E aí sim nós temos a presença do hebraico. E a gente parte para uma segunda parte. Primeiro, Sara, antes de ser santa, era Kali, ou da região de Kali, uma região específica também da Índia, ou negra, de pele escura. Então, Sara não tinha a pele muito clara. Assim como todos aqueles que moravam, que residiam junto ao Oriente, no Oriente Médio, que é para onde nós passamos para a segunda fase de análise de Santa Sara Kali. Se você encontrar escrito Santa Sara de Kali, ali naquela concepção daquelas pessoas, o Kali é uma região. Se você encontrar Santa Sara Kali, nós estamos diante da nomenclatura colocando Kali como uma das santas negras, não necessariamente africanas. Existem santas, existem imagens, existem manifestações religiosas de personalidades, de divindades, de santas, como você querer chamar, negras. Como, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, como, por exemplo, Santa Sara, como, por exemplo, outras estátuas, outras imagens, outras manifestações, outras entidades, outras santas que encontraram a humanidade escuras, pretas. Santa Sara tinha na sua própria pele e compõe esse conjunto de santas negras. Isso é fato. Acredita-se que Sara, do hebraico princesa ou senhora, tenha relação direta com Jesus Cristo. Em sua vida, conheceu Jesus Cristo de alguma forma. Uma de suas lendas diz que ela auxiliou Maria, a Virgem,
né? Não uma das três Marias, que também pode ser a Virgem, a mãe de Jesus, no seu parto. Era uma das parteiras auxiliares de Maria no nascimento de Jesus. Uma outra lenda que pode estar linkada com essa ou não é de que Sara esteve ali presente, ou era serva, escrava, ou apenas serva, realmente não precisa ser escrava, ou apenas devota ou acompanhante, junto da turma da turma não é turminha, da turma, do conjunto das três Marias. Se você consultar no Google as três Marias que acompanharam Jesus, você vai encontrar Maria Madalena, que se refere a um lugar, né? As pessoas, as mulheres, na verdade, não tinham um sobrenome nessa época. Então é Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ou seja, de um lugar, Magdala, ali na região. Então era Maria Madalena, se não me engano, Maria Salomé, isso me fugiu um pouco, e mais uma Maria. O contexto não são as Marias nesse sentido. O contexto aqui é, no ato da crucificação, 3 Marias são citadas na Bíblia que acompanharam a Via Crucis de Jesus Cristo. E essas Marias foram também as que encontraram ali o sepulcro aberto e a gruta sem Jesus. E assim deu o início à evangelização, o início à palavra disseminada de Jesus Cristo, tendo ali visto realmente que Jesus havia ressuscitado. Sara fazia parte desse grupo e estava acompanhando uma dessas 3 Marias. Excelente, é maravilhoso, é lindo ter acompanhado as Marias, Jesus Cristo, estar ali no Calvário junto a Jesus, mais os crucificados, a Via Crucis, toda a paixão de Cristo. Mas também foi motivo da sua desgraça. As Marias, mais algumas personalidades, foram colocadas junto com Sara em um barco, porque a partir de então foram ali vinculadas a Jesus Cristo, que acabou de ser crucificado, e ali estava sendo colocado como um réu, como uma pessoa que foi vítima, que foi morta, um bandido. Vítima para nós, né? Na época ele era simplesmente um bandido, alguém que deveria ser morto, que a população pediu para matá-lo e soltar Barrabás. Logo, ninguém, até mesmo, houve a rejeição. Dirás que não me conhece 3 vezes no espelho, assim por diante. Foram caçados, foram humilhados, foram banidos da região. Sara também. Foi colocada em um barco, e por isso a sua relação com as águas, e logo adiante também os seus milagres relacionados com fertilidade e com abundância, riqueza e com os partos. Por isso que acredita-se que Sara foi uma parteira auxiliar e ao longo do tempo se tornou uma grande parteira, não só junto aos ciganos, quando conviveu com eles, mas também depois da sua convivência, depois da sua morte, com as suas magias, com os seus feitiços. Tá? Ali, Sara foi colocada em um barco sem remo, junto com as 3 Marias, mais algumas personalidades. Não acredito que tenha cabido em um barco mais do que essas pessoas. As 3 Marias e Sara, para mim, acho que era o máximo que deveria caber, não era uma caravela. Mas, enfim, eu não conheço de barcos, muito menos os barcos daquela época, naquela região do Oriente Médio. Colocados e empurrados sem remo para seguir a deriva no mar. Todas as Marias rezaram muito para Jesus Cristo. Sara era também devotíssima a Jesus Cristo. E orou de uma forma dizendo: Jesus, se nós sairmos dessa condição, obviamente não foi dessa forma, imaculada, rezando embaixo do sol, deveria estar sem forças, deveriam estar ali destruídas, humilhadas, colocadas ali no meio do mar sem comer, sem beber, desidratados, sem comida, sem provisões, sem nada, sem até com as suas necessidades sendo feitas junto ao barco. Você não consegue cair no mar e voltar sem prejudicar ali o balanço do barco, então numa condição precária, olhando para os céus e dizendo: se você, meu Pai, Senhor, Criador, ou Cristo, se me tirar dessa condição, eu vou a partir daqui, diante do resto da minha vida, falar em Teu nome, seguir em Teu nome, viver em Teu nome, colocando um lenço na minha cabeça. Eu esqueci o nome em que os judeus ortodoxos colocam para esse lenço, mas eu vou chegar lá.
colocando um lenço na minha cabeça, estando assim comprometida e casada com Deus e também com Jesus Cristo, seu Filho, nessa missão. Nunca mais ninguém me verá sem lenço, pois assim casada com vocês estarei, né, com a Trindade. E assim, não tinha época de Trindade, mas com Deus. Vamos colocar Deus para ficar mais fácil, porque algumas pessoas colocam Jesus Cristo e não há problema como um grande médio. Então casarei com Deus, colocarei um lenço na cabeça e seguirei a minha vida de forma sagrada, servindo assim a Deus até o fim. De forma milagrosa, esse barco chegou até a França, em uma região que hoje chama, eu não sei francês, então eu vou colocar a Praia das Três Marias, tá? Em que lá tem uma igreja, uma gruta, uma igreja ou uma capela, eu não sei dizer ao certo. Mas tem uma igreja de Santa Sara, em que os ciganos lá vão levar lenços em agradecimento, em agradecimento por ter conseguido um filho, por ter conseguido engravidar. Uma cigana vai levar, óbvio. E daqui já nasce um dos trabalhos que você pode fazer a Santa Sara, que é a promessa de entregar um lenço lindo, bonito, caso você consiga engravidar. Né? Uma promessa, uma reza, uma fala, já basta, fazendo assim a promessa de levar a Santa Sara em alguns dos seus pontos, sagrados, ou simplesmente em um ponto de força para agradecer Sara, ou até mesmo no seu próprio congá, agradecendo através de um lenço e ali dedicando a Jesus Cristo, a Deus e toda a sua obra. Conseguindo Sara chegar, eu vou usar isso como aula, tá? Então eu estou sendo bem didático. Conseguindo Sara, bom dia Simone. Conseguindo Sara chegar até essa região, foi recebida na França, naquela praia, junto com as Três Marias, foi recebido por um clã cigano. Ali colocado como o clã Ron, que fala romani. Os Calons também, mas ali é dito na lenda que os Ron, né, que tem essa pronúncia do R, não sei se é verdade ou não, dos Ron, recebido Santa Sara e todos do barco, junto ao seu clã e acolhidos ali pelos ciganos. Sara, então, com o seu lenço na cabeça, não era... Essa parte da lenda eu acho complicado, porque os indianos usam lenços nas suas cabeças. Enfim, esse lenço que uma judia ortodoxa coloca na sua cabeça, escondendo os seus cabelos a partir do casamento. Então, uma judia ortodoxa casada nunca mostra os seus cabelos, a não ser para o seu marido. Então, faz parte dos ritos dos judeus, né? Então, ali também faz parte da lenda e se conecta muito bem. Apesar de que os Rom também usavam e os indianos também usam seus lenços na cabeça. Então talvez tenha surgido ali uma conexão muito próxima dos Rom ou dos Rom, para ficar mais fácil, ali junto com Santa Sara e a sua vontade de servir a Deus. Os ciganos em si, eles não têm uma religião fixa, eles não são cristãos. Eles absorvem a religião local e assim cultuam, trabalham as diversas formas de lidar com o sagrado em diversas regiões. É por essa razão que você pode ou não encontrar o culto a Santa Sara dentro de um clã cigano, dentro dos ciganos. Você pode ou não, não é obrigatório. Há ciganos muçulmanos, há ciganos cristãos, há ciganos judeus, há ciganos que são pagãos e assim por diante, né? Pagão no sentido de todas as demais fora das grandes religiões. Há ciganos umbandistas, né? Há tsaras. Tsaras são casas, são terreiros, são centros espirituais ciganos especificamente, só dos ciganos, né? Temos a quimbanda, que tem os terreiros de quimbanda, são os quimbandeiros. Temos as tissaras, que são terreiros, né? Para você compreender, que são de caráter cigano, espiritualmente falando, apenas ciganos. Temos também a Umbanda, em que nós temos os ciganos dentro dessa concepção, dentro desse trabalho. Sara, portanto, tem agora, e você sabe, por esse motivo, de onde veio, parte de sua lenda,
lenda é lenda, não há escrito, os ciganos não tinham escrita, assim como o Yorubá, né? Há pouco tempo os Yorubá tiveram uma escrita através de um bispo anglicano iorubano, que se chama Crowther, eu sempre confundo com Crowley, Crowther, que assim transcreveu a Bíblia para o Yorubá, criando uma gramática. Até pouco tempo atrás, os iorubanos não tinham nenhuma escrita. Por essa razão, na África Yorubá, que é o único lugar em que tem ali os orixás, fora outros pontos específicos, mais conectados com os Yorubá, eles valorizam muito a decoreba, como que chama, sem falar em decoração, é arte de decorar, não é isso. Mas o poder, a memorização, é muito valoroso isso para eles. E por isso que nós temos cantigas, por isso que nós temos o que temos também dentro do candomblé para transmitir o conhecimento. E por isso que os antigos são muito valorizados. É a própria enciclopédia da vida ali presente. Eles guardam em si todo o conhecimento de Ifá, todo o conhecimento dos orixás, porque não tem escrita, não tem como fazer de outra forma, e assim são os sábios da região. Perfeito. O lenço, o nome Sara, o Kali, ali você já conhece. Nós viemos de Kali, nós falamos de Sara, nós falamos da sua lenda, da entrada nos clãs ciganos, e agora nós vamos começar a falar sobre a santa. Kali, negra, veio ali com conexão diretamente com Jesus Cristo. Nós temos então uma conexão com os clãs ciganos, especificamente aqueles que falam romani, os Rom, e ali integrando esta Sara do hebraico princesa, senhora negra, princesa negra, entra em um clã cigano, sendo acolhidos por eles, e a partir de então ela se torna uma santa milagreira. Ela passa a operar milagres. É uma característica muito comum daqueles que têm conexão com Jesus, conexão com quem torna-se santo, opera um milagre. Então, se a pessoa ela é santa, obrigatoriamente passa pela análise da Igreja Católica por algum milagre que realizou. Sara não foi oficialmente canonizada. Diz que os Romani, os Rom, que ela teria sido canonizada em 1712, mas não há registro na Igreja Católica. Diz também a lenda, não há confirmação disso, de que isso realmente aconteceu. Mas dizem eles, os ciganos, que em 1712, Santa Sara, Kali, foi canonizada. Enfim, não tendo o registro, a gente diz que é uma santa, marginal. Né? Ela está à margem ali dos outros santos. Mas operou diversos milagres. Milagres relacionados, então, a quê? O que Santa Sara trouxe de milagroso dentro de clãs ciganos para que tenha uma devoção tão grande e até hoje eles fazem festas em homenagem a Sara, a Santa Sara agora, todo dia 24 de maio no Brasil. E no resto do mundo, em alguns outros dias, sim ou não, depende ali de cada clã, depende de cada região. No Brasil, e quando falamos de Santa Sara, o seu dia litúrgico, 24 de maio. Por quê? Porque a partir de então, quando Santa Sara foi acolhida, quando ela sobreviveu, passou a cumprir a sua promessa para com Deus e Jesus Cristo. Colocou o seu lenço na cabeça, tornando-se assim a sua principal característica. Casada com os princípios e valores de Deus e Jesus Cristo, operou milagres junto aos clãs, no sentido de engravidar as mulheres. Imagina você dentro de um clã cigano, em que a principal função de uma mulher é gerar novos ciganos, gerar novos descendentes, trazer força ao clã em número de força de trabalho, bem como também em número
para que possa, assim, ser próspero, para que os velhos possam ser cuidados pelos novos, para que os sábios, os velhos, possam ali educar os novos e a família ficar grande. Quanto mais pessoas, mais próspero. Uma mulher fértil é uma mulher rica, feliz, rica em saúde, rica em dinheiro, rica em influência. Uma mulher fértil faz o clã feliz. Não só para o cigano, também em qualquer lugar, uma mulher quer ter os seus filhos, e quando ela não consegue, é uma desgraça para si, é uma desgraça para os seus pais, é uma desgraça para a sua família. Logo, Santa Sara, quando as pessoas, as mulheres, iam chorar para ela, eu não consigo ter filhos, eu preciso ter filhos. E ela então como? Parteira ou auxiliar de parto, lembra da lenda, e aqui se conecta, ora sempre para Deus, pede a intercessão, e ali essas mulheres que pediam para Santa Sara serem ali, ter a gravidez, que aconteça a gravidez, passam a engravidar, e assim Sara é conhecida como uma santa milagreira. Você vai até Sara, ela profere algumas palavras, as suas palavras chegam até alguém, ela diz ser Deus e Jesus Cristo, e estes deuses, através dela, faz você engravidar. Vai até Sara. Em homenagem, elas trazem lenços para que Sara fique cada vez mais bela, próspera, bonita e também muito bem acolhida junto ao seu clã. O presente para Sara, depois da graça alcançada, é o lenço, para que ela possa se embelezar, para que ela possa servir a sua missão. O que ela fazia com tanto lenço a gente não sabe. Sara também, através das suas magias, tá? Não pense que ela não pedia, orava, mas também trabalhava ali com as suas magias. Diz a lenda que uma dessas funções em gravidez que são gravidez de risco, gravidez delicada, a porta de quem está com esta gravidez delicada, que hoje é mais difícil, porque você não tem como enterrar, você mora em condomínio, mas uma das forças, uma das magias, era dentro de um pote, ou diretamente na terra, enterrar de 1 a 7, porque a gente está na Umbanda, vai ser isso, de 1 a 3 ovos crus, com casca, obviamente, na frente ali, fazendo algumas rezas que daqui surja a vida e que esta mulher seja protegida, que esta grávida seja protegida, que este filho seja protegido, assim como Deus, e agora com Santa Sara, né? Como assim, Deus e Santa Sara protege estes ovos aqui, plantando os cuidados, plantando a fertilidade, plantando a bênção de Santa Sara, que é um dos trabalhos, um dos feitiços para que gravidez de risco tenha um sucesso ali vingando a criança, nascendo e tendo vida, tendo sucesso, tendo saúde. Hoje fica mais complicado, você mora em condomínio, vai ter que enterrar em algum lugar e conceder a Santa Sara ali os cuidados. Depois do nascimento, a feiticeira, ou até mesmo Santa Sara, retornava ali onde enterrou, desenterrava com cuidado e retirava aqueles ovos, e aí sim quebrava dizendo: a desgraça daqui se foi, e aqui dentro estando, quebro toda esta desgraça para nunca mais retornar a esse lar. Um feitiço para a gravidez complicada. Tá? Um pedido a Santa Sara para a gravidez que não aconteceu, também aqui bem explicado. Tudo bem? A partir de então, ela se torna Santa Sara. O Santa você entendeu, o Sara você entendeu, o Kali também você entendeu. E assim a gente consegue compreender a paixão dos ciganos com Santa Sara. Você não vai encontrar em todos os livros a história de Santa Sara, a devoção dos ciganos para com Santa Sara. Tá?
A maior parte dos livros ciganos falam de magias ciganas, falam sobre algumas entidades ciganas e coisas relacionadas com isso. Eu participei, eu vou, agora é uma confissão, já que você está aqui até esse momento acompanhando a minha live, você merece, saber. Você sabe, você tem compreensão de que eu tenho bastante dificuldade de memorização, eu tenho também bastante dificuldade de falar especificamente de entidades. Fale da entidade X, Y, Z. Eu vou te dizer por quê. Talvez você não compreenda algumas coisas na tua vida que faz parte da tua história, que acabou entrando dentro do teu pensamento, dentro da tua forma de viver a vida, e por isso você não consegue fugir disso, sair disso. Quando eu entrei na Umbanda, e até efetivamente o dia de hoje, não é até o dia de hoje, já compreendi isso faz alguns meses e não deu tempo suficiente de ultrapassar e mudar esse pensamento que eu tenho. Dentro da minha cabeça, de forma inconsciente, eu acabo eliminando como é que eu posso dizer? Essa direção de memória. Quando eu entrei na Umbanda, e até os últimos meses, eu participei de tradições que davam primazia, estou muito didático hoje, que davam primazia para incorporação. A incorporação tinha um peso, e ainda tem, eu estou realizando algumas mudanças, mas tem um peso muito grande em comparação ao que está escrito e ao que está consolidado, trabalhado. Alguns pais de santo dizem que isso é a banda que toca em casa, ou a banda de casa. Como assim? Então, nas tradições que eu participei, quem é o cigano Iago? Bom, não dá para escrever como é o cigano Iago, porque eu preciso saber quem é o cigano Iago que trabalha com você. Não há uma história, não procure no YouTube, não procure em livros. Aquele que trabalha contigo, ele vai dizer uma história, porque ele é o que trabalha contigo. Não adianta dizer que ele é isso ou ele é aquilo, ou que ele usa um lenço verde ou um lenço azul. Se ele vier e pela primazia da incorporação disser, eu uso um lenço amarelo, ele vai usar um lenço amarelo e assim por diante. Se este ponto é o meu e assim por diante. Portanto, eu nunca nem pude, nem fui encorajado e nunca, depois de compreender isso, me debrucei sobre livros, sobre estudos, sobre relatos das entidades. Isso me fora colocado como algo ruim, como algo maléfico. Os 33 ou 7.777 pontos riscados e cantados, nunca pegue nesse livro e assim por diante. Foi proibido para mim. E até hoje eu guardo essa dificuldade. Fala do Exu do Lodo. Fala do Exu Marabô. Fala, olha, eu só posso falar daquele que eu já conheci. Eu nunca estive de frente de um Exu Marabô para conversar com ele, por exemplo. É só uma ideia, eu já estive. Mas eu nunca estive de frente para conversar e poder falar, olha, eu conversei com ele e assim, 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 assado. A partir de poucos meses atrás, eu comecei a compreender que isso se tornou inconscientemente um bloqueio, se é inconsciente a gente não sabe, direto para essas qualidades. Então, quem é a cigana Esmeralda? Eu tento puxar o nome simbólico ou tentar me conectar e uma cigana Esmeralda vem, talvez para dizer ou não. Você percebe isso nas minhas lives e também, nas minhas lives é mais evidente. Cigano tal, Exu tal, caboclo tal. Caboclo eu já consigo compreender um pouco mais, porque eu tenho uma conexão um pouco mais forte e direta, a casa de caboclo. E eu estou ultrapassando isso. Vocês viram nos meus últimos vídeos do YouTube que eu falei sobre Exu Marabô, Exu do Lodo, Exu Tiriri, Exu Tranca-Rua. Eu tenho ali uma série de vídeos que acabam dizendo isso. Compreendi, ultrapassei e estou tentando subir adiante nisso.
para tentar memorizar algumas coisas. Porque a maior parte dos ciganos e a maior parte das entidades você nunca vai encontrar na sua frente para ter a possibilidade e a capacidade de conversar e falar sobre ela. Você, assim como os ciganos, você, assim como os iorubás, ou os iorubá, porque não tem plural na língua iorubá, você faz uso dos mais sábios, dos mais velhos, que eles podem estar falando no YouTube, eles podem estar escrevendo em blogs, podem estar escrevendo em livros. E essa história, essa didática pode estar passando por você e tudo isso é fonte riquíssima de informações. O que a gente não pode colocar à frente é que aquela é a palavra correta e o cigano Iago, o cigano Juan, o cigano Pablo, a cigana Esmeralda, a pombagira cigana Esmeralda, a pombagira cigana do Oriente, ela tenha só uma história, opere de uma única forma e assim por diante. Eu acabei o assunto Santa Sara, eu estou introduzindo para o assunto de amanhã. O assunto de amanhã é pombagira cigana. Ela é pombagira? Ela é cigana? A pombagira cigana do Oriente é uma outra entidade? Sim, é uma outra entidade. Ela pode vir na esquerda e na direita, assim como o Zé Pilintra e os malandros atuam de lá e de cá dentro da Umbanda? A Umbanda como um único tipo de trabalho, ou em alguns outros trabalhos, as ciganas fazem o trabalho, assim como na Jurema, o trabalho à esquerda e o trabalho à direita. Como assim? Descarregam, irradiam, trabalham para quebrar as demandas para coisas relacionadas com seu coração, paixão, sensualidade, e também fazem ali os trabalhos para abundância, harmonia, e assim é uma só entidade para os ciganos, trabalha todos esses aspectos. Na Jurema, os mestres da Jurema, Jurema é uma religião, na Jurema, os mestres juremeiros, eles andam na banda de lá e andam na banda de cá. Retiram inimigos, guerreiam, mas também acolhem e trabalham. Diferenciam o dentro, o trabalho à esquerda, e o fora, o trabalho à direita. Trabalhar o fora, trabalhar o dentro, trabalhar a caridade, trabalhar o coração com questões internas, emocionais e assim por diante. Por essa razão, há alguma dúvida, e também por essa razão, algumas casas trabalham com a esquerda e a direita de forma livre, e em algumas, como o Templo Sete Montanhas do Brasil, trabalha dividindo essas questões. Para finalizar sobre entidades e sobre a minha dificuldade, talvez seja a sua com algum outro assunto também, analisa aí na tua vida e verifica se você também tem essa mesma dificuldade. Se você recebeu tantos nãos, se você recebeu tantas coisas contrárias que no seu coração a coisa é e não pode deixar de ser. Isso, a sua cabeça, automaticamente, sem que você saiba, de forma inconsciente, bloqueia certas capacidades de entendimento, de conhecimento sobre as coisas do mundo e te deixa dentro de uma caixa e te deixa incapaz de colocar a sua cabeça fora dessa caixa e assim ter uma outra gama e um outro mundo ali descortinado na tua frente. Vê se você tem isso na sua vida também, ou estudos de Umbanda, tá? Por exemplo, eu trabalho com o cigano Iago. Ele aprecia muito nos seus lenços de cabeça e de cintura a cor azul, mas usa uma predominância verde. Eu vejo junto às escritas de cigano Iago que ele usa o seu lenço verde, aprecia o verde, tá? Mas ele também usa o azul comigo. Eu não vou deixar de usar o azul, eu vou proibi-lo de usar o azul por isso. Ele não trabalha muito bem com a cura, mas em todos os blogs ou em todos os livros, eu vou indicar alguns, ali afirma que ele é um trabalhador forte da cura. O cigano Iago, que trabalha comigo, ele é muito mais um beduíno, senhor do deserto, sábio do deserto, trabalhador de especiarias, comerciante, do que propriamente dito, um romani, falando romani ou um rom, que é um grande curador. Ele não é a minha entidade de cura. Longe disso. Ele é a minha entidade em que peço comércio, em que peço
prosperidade trabalha. Ele é o meu cigano do ouro. Existe a cigana do ouro e o cigano do ouro, tá? Mas para mim, na minha vida, na minha família espiritual, ele é o meu cigano do ouro. Ele é o meu cigano que prospera a minha vida. Ele é a entidade que me traz abundância, que eu peço para que as minhas palavras encantem, para que eu peço o olhar em que eu tenha a vidência, eu peço que o olhar, a minha boca, os meus pensamentos fluam e que a prosperidade venha na minha vida. Calmo, com ligação direta, mais árabe do que com uma ligação espanhola, por assim dizer, tá? Consegue compreender essa diferença? Você não precisa e não é obrigado ter uma entidade que tem todos os requisitos comuns dos blogs, dos livros ou da tradição umbandista ou da tradição cigana. O Iago, que trabalha comigo, não é o mestre da cura. Se eu fosse seguir todos os livros e blogs sobre cura, sobre ciganos, sobre Iago, ele teria que vir modificado, porque se eu enraizasse isso dentro do meu coração e minha mente bloqueasse isso, ele não poderia agir de outra forma. Não porque a incorporação não seria plena, mas o meu próprio ser vibraria repelindo tudo que é contrário a isso. A minha própria alma iria repelir automaticamente qualquer influência em outro sentido, por ausência de permissão. Isso é muito, muito inconsciente. Pouco falado, talvez eu só tenha ouvido isso agora. Isso é rechaçado em muitos momentos da seguinte forma: você não está bem incorporado. Isto é isto. O que no fundo, nós estamos aprimorando o nosso espírito, nos libertando de muitas amarras. E estas amarras passam por suas crenças. Se você foge um pouco da Umbanda, você vai ouvir agora, que agora passou a ser uma coisa muito apreciada, muito estudada, que é crenças limitantes. Algum tempo atrás chamava de mude o seu mindset. As palavras mudam. O pacote, a embalagem muda. Mas o problema sempre foi o mesmo. O que você crê te dá o teu limite da crença e também da sua possibilidade, da sua capacidade. A sua fé, tão grande, pode ultrapassar, ou melhor, se sobrepor à verdade reinante. E o teu ser é um equalizador, consciente ou inconsciente, que repele e atrai qualquer coisa. Até mesmo a livre manifestação de uma entidade. Que dentro do teu aparelho, você como cavalo, estabelece certos limites para a atuação. Estabelece limites para o trabalho. Se passar disso, já não é aquilo. Isso é forte. Abra o teu coração com bom senso para, como eu, cigano Iago é, um grande homem do deserto, um conhecedor do comércio, tido como grande espírito de cura, mas que dentro destas curas pode ser o curador das almas. E dentro da missão de cada um, Adérito, por exemplo, que é de Xangô, que é capricorniano, que tem uma missão de difusão do conhecimento de Umbanda, tenha junto ao aprimoramento da fala, ao seu ori, que deve se afastar de discussões, que deve se afastar de brigas que não são suas, que são injustas ou que não faz parte das minhas atribuições, que precisa manter-se centrado com o olhar no futuro, colocando pessoas junto ao caminho da Umbanda e ao aumento da fé de todos, que
passa pela prosperidade, que passa pela visão mediúnica, que passa pelo conselho e assim precisa ter ali estabelecido também não só o oráculo da incorporação, mas os oráculos que utilizamos desincorporados, Iago venha, através de uma de suas qualidades, que é a qualidade da visão, que é a qualidade do primor, que é a qualidade da calma, do equilíbrio e do encantamento, do comércio e da união da espiritualidade com a vida próspera, passando pelo dinheiro, para não servir o dinheiro, para ser instrumento da vontade divina de Olorum, dos orixás e de todas as entidades. Não é... Isso não é segredo para os Yorubá. Eu fiz Yorubá durante 4 meses, lá no Cuavi, Estação Ana Rosa. Mário Filho também fez, mas depois ali de mim eu não fiz parte da turma dele, tá Mário Filho. Eu esqueci tudo, mas uma coisa ficou bem evidente. Falou uma vez o Lanry, eles têm essa coisa na fala, né? Eles têm esse tipo de entonação. Lanry, que uma cantiga Yorubá, ela fala sobre a religião. E ela fala mais ou menos assim, né? O resumo da cantiga. Não é que você não gosta da minha religião, é que você não tem dinheiro para praticar a minha religião. Eu tenho muito porque pratico muito, porque produzo muito, porque o que eu faço me traz. Isso que eu gasto é pouco pelo que eu recebo. É mais ou menos a cantiga assim. Então, para o iorubano, a pessoa próspera é aquela que tem axé. É a pessoa que foi tocada pelos orixá. Isso também se reproduz com os judeus. Os judeus, eu sempre falo, acho que é a 10ª vez, não dividem, tanto que eles são donos de banco. Tanto que uma parcela pequena da população mundial é judeu. Mas essa parcela é significativa no comércio, na cultura, em muita coisa. A cultura judaico-cristã é a base do Ocidente. E não há divisão para eles. Tanto que o dinheiro, a palavra, ela está muito relacionada com espírito, com vontade, com o toque divino. Os protestantes também. Talvez Iago venha junto a mim para também resgatar isso dentro da Umbanda, ou é somente uma viagem minha, pode colocar aqui embaixo, dizendo, cara, esquece, você quer só vender curso. Então não há problema nenhum você pensar isso, não há problema nenhum você pensar isso. Mas toda a vida que eu já mudei em alguns filhos, já me mostrou que é um caminho de liberdade espiritual e de crescimento espiritual. Em que esses umbandistas, meus filhos de santo, conseguiram largar o seu trabalho e viver o espírito na hora que acorda até a hora de dormir. Que Oxalá abençoe todos vocês, que os ciganos, Optcha, lhe traga toda a felicidade, abundância, prosperidade, calma e encaminhamento. Que vocês sejam gigantes em suas vidas, cheios de axé. Marina, obrigado. Adriano, que Oxalá lhe abençoe. Gil, que Oxalá abençoe você. Dave, obrigado por tua contribuição no selo que você deixou aqui contribuindo em dinheiro com o nosso trabalho. Luana, obrigado. Uca, bruxa, muito obrigado. Uca, Tranca Rua 777, realmente você é o máximo dos máximos. Você que é muito gentil, cara. Você é muito gentil. Ana, minha filha de santo, até mais tarde. Hoje é gira de Exu e Pombagira, hein? Mara Vieira Rosa, bom dia.
Belo Oxum, que aula maravilhosa, fantástica explicação. Luri, pai, deixa a live salva. Vou deixar, por isso que eu vou terminar agora, tá bom? Se passa de 60 minutos, eu não consigo deixar no IGTV. Muito obrigado. Salve a todos. Optcha. Optcha é salve, é bravo, é viva. Na língua romani, a língua dos Rom. Axé.